Bom dia a você que nos acompanha mais uma vez nessa leitura orante, nessa quinta-feira, onde eu convido você a pegar a sua Bíblia, escolher aquele lugar aconchegante para juntos nós iniciarmos a nossa caminhada junto à Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, convido você mais uma vez a tomar sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 29. Repetindo, Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Então vamos iniciar o nosso texto, acalmar o nosso coração e mergulhar na Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Disse Jesus a seus discípulos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Depois que Jesus concluiu essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os seus escribas. Palavra da salvação. Então convido você a, junto comigo, mergulhar nesse texto de hoje. Jesus está, mais uma vez, ensinando, instruindo os seus discípulos. E instruindo os seus discípulos, ele vai justamente falar sobre o ouvir e praticar a palavra de Deus. Se imagine ouvindo essas palavras do Senhor. No primeiro momento, o Senhor fala sobre a questão de ser os verdadeiros discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos? Não basta só falar Senhor, Senhor, ou pregar bonito, ou profetizar, expulsar demônio, fazer milagres, tido como obras de Deus, sem fazer a vontade do Pai. E como é difícil discernir fazer a vontade de Deus. O que de fato permeia a vontade de Deus. E aí a necessidade de aprofundar cada vez mais, de descer no mais profundo, mergulhar no mais profundo e ouvir do Senhor aquilo que Ele quer para cada um de nós. E aí diante disso, eu lhes declararei, jamais os conheci. Diante de tantas dificuldades, diante de tantos questionamentos, diante de tantas atitudes que os discípulos falam: Senhor, mas eu fiz isso, Senhor, mas eu fiz aquilo, é o que se ouve. Escribas, fariseus,
todos aqueles doutores da lei que eram tidos como testemunhas, como pessoas importantíssimas para a lei, tido quase como santas, mas que muitas vezes é preciso ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. E aí Jesus dá esse exemplo da casa. Imagine que os discípulos muitos estão lá ouvindo as palavras com autoridade. Discípulos, multidões. Estamos observando no alto lá da montanha, talvez muitas edificações, casas construídas em terrenos arenosos, casas construídas sobre as montanhas. Estamos diante de uma montanha e o Senhor justamente pega esse exemplo da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Ouvir e praticar a palavra de Deus é algo muito caro para a tradição dos israelitas. Desde o livro do Deuteronômio, do Antigo Testamento, se tem essa insistência de ouvir a palavra do Senhor, e aí o Shemar, e praticar essa palavra. Não basta somente ouvir sem praticar. Isso é vã. A escuta requer uma prática. E aí, diante disso, o Senhor compara esse ouvir atentamente a palavra de Deus e praticar com uma casa construída numa rocha. Rocha, sinal da segurança, do aconchego, da firmeza. Rocha, rochedo, pedra. Adjetivos que acabam se reportando a Deus, que é o refúgio, que é a proteção, que acompanha seu povo. Então, aquele que escuta a palavra e põe em prática é aquele que mergulha, ou melhor, constrói sua casa na rocha. Mas aquele que ouve, mas não pratica, ou de alguma forma deturpa essa palavra, é como aquele que constrói a casa num terreno arenoso, de areia, e quando vem a ventania, a tempestade, logo desaba. E grande é a ruína. Ruína porque desmoronou tudo aquilo que pensava que estava construindo. Imagine os discípulos ouvindo tudo isso. Imagine cada um de nós agora, junto com os discípulos, as multidões, ouvindo atentamente o discurso do Senhor e agora percebendo como essas palavras chegam ao nosso coração. Você pode até parar esse vídeo e retomar a leitura de Mateus 7, 21 a 29 e procurar saber qual a palavra que mais te chamou a atenção. Nessas palavras que os discípulos ouvem, você agora e eu, nós somos convidados a ouvir atentamente. Talvez um primeiro momento do discurso do Senhor nos faz perceber qual é a vontade de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida, na vida do meu próximo, na missão a qual eu fui chamado? Diante de tudo aquilo que nós fazemos, tentando agradar o Senhor, será que de fato estamos fazendo a vontade do Senhor? E essa palavra vai caindo ao nosso coração, vai inquietando o nosso coração. E junto à vontade do Senhor, nesse discernimento da vontade do Senhor, tem a escuta e a prática dessa palavra. Quais são as ventanias? Quais são as enchentes? Quais são as tempestades que querem derrubar essa casa? Quanto mais vem tribulações, dificuldades, problemas, as mais variadas inquietações, a casa quer ruir muitas vezes. A casa corre o risco de balançar e de repente vinha desmoronar. Mas a partir do momento que essa casa é construída no alicerce da palavra de Deus, nessa escuta atenta e nessa prática da palavra, essa rocha vai dando firmeza. Quais áreas nós estamos sedimentando essa palavra de Deus na rocha, na nossa vida? Em que lugares ainda a palavra de Deus parece
chegar no terreno arenoso e a casa vai tentando ruir, cair, ser destruída? Quais são as tempestades que querem roubar a nosso direcionamento, roubar ou dispersar o nosso seguimento ao Senhor? Quais são as tempestades que querem fazer com que a gente desista da caminhada? E à medida que essas e tantas outras inquietações vai chegando ao nosso coração, nós vamos procurando respondê-las. E respondendo a essas inquietações, brota dentro do nosso coração o pedido de: Senhor, me dá a graça de fazer a Tua vontade. Não permita que tudo aquilo que eu faço, na vocação que eu assumo, como padre, como religioso, como pai, mãe, filho, jovem, criança, adulto, você que está agora acompanhando nesse vídeo, é hora de apresentarmos a nossa vocação e dizer: Senhor, qual a Tua vontade para a minha vida? Me ajuda a discernir essa vontade na minha vida. E não permita que tudo aquilo que eu faça seja algo superficial, mas seja algo de fato da Tua vontade. Daquilo que não somente eu encontre a felicidade, a paz, o amor, mas também eu faça o outro feliz. E assim vá construindo o Teu reino. Colabore na construção do Teu reino, Senhor. Me ajuda a discernir a Tua vontade. Me faz descobrir e fazer aquecer o meu coração para que nessa descoberta da Tua vontade eu possa continuar perseverando no Teu chamado. Me ajuda a escutar, Senhor, a Tua palavra e fazer com que ela cada vez mais encontre alicerce no meu coração. E assim a minha vida, a minha caminhada seja alicerçada na rocha que não deixa essa casa ruir. Seja, Senhor, essa rocha na minha vida. Seja, Senhor, esse rochedo, essa segurança. Seja, Senhor, tudo isso na minha vida, para que de fato eu consiga prosseguir. E nem a chuva, nem a enchente, nem as torrentes, nem as tempestades, nada possa fazer essa casa ruir. Nada possa fazer essa casa ser destruída. Por isso nos dá cada vez mais, Senhor, sede da Tua palavra, fome da Tua palavra, para que ao encontrar a Tua palavra, possamos cada vez mais alicerçar o Teu chamado, a nossa vida, a nossa caminhada nessa rocha, nesse rochedo que é o Senhor. E você vai rezando, vai colocando para fora tudo isso que mais te chamou a atenção, que inquietou o teu coração. E à medida que você vai falando e vai se percebendo, entregando-se e abandonando-se nos braços do Senhor, você pode fechar um pouco os seus olhos e assim na contemplação deixar que toda essa palavra do Senhor haja de forma misteriosa no nosso interior. Que o Senhor visite o nosso coração. No silêncio, Ele vai agindo. E agindo é como se Ele estivesse construindo os alicerces nessa rocha, que é Ele mesmo. Permita o Senhor construir esse alicerce. Permita o Senhor, através da Sua palavra, no silêncio do nosso coração, Ele vem agir.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, a você que tem nos acompanhado em mais uma manhã, a nossa gratidão de estarmos juntos, mergulhando nessa palavra, para que ela possa iluminar todo o teu dia. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter a experiência que nós tivemos hoje aqui. E que, de fato, o Senhor sempre nos acompanhe e seja essa rocha para tantas pessoas. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, dá o seu like e compartilhe esse vídeo para que nós continuemos nessa grande missão de evangelizar através das mídias sociais. Um forte abraço e assim na bênção final, vamos assim entregar o nosso dia nas mãos dele. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então a você, um bom dia e que o Senhor, que é essa rocha alicerçada, na nossa casa, possa continuar e abençoar o teu dia hoje. Forte abraço.